A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o João, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu quero contar uma história para você que se encontra no livro de Jeremias. E junto a essa história, quero refletir com você acerca de qual será que é o propósito de sofrimento, qual o propósito do sofrimento que a gente tem diariamente nos nossos dias, qual é o propósito disso tudo. Então eu quero contar uma história, ler aqui uma passagem bíblica e refletir com você por que às vezes a gente está no caminho certo, a gente segue a vontade do Senhor, muitas vezes a gente faz a obra do Senhor e parece que tudo que a gente colhe é mais sofrimentos, são mais provações. Então eu quero refletir com você acerca disso nesse vídeo. E antes de começarmos, quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos aqui no nosso canal. E nós temos vídeos novos toda terça e toda sexta-feira ao meio-dia. Amém? Então, vamos aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 20. Vamos refletir aqui acerca dessa passagem, dessa história que nos conta a palavra do Senhor. Então, diz assim, no capítulo 20 de Jeremias, que havia um homem chamado Passur. Não sei bem falar o nome dele, mas acredito que seja Passur. E a Bíblia diz que ele era superintendente da casa de Deus. Ele era sacerdote. E a Bíblia diz que ele ouviu Jeremias pregando as profecias dele. Então Jeremias foi um profeta levantado por Deus com sua pregação, com suas palavras, a fim de buscar o arrependimento do povo de Israel, do povo de Deus, que andava em caminhos distantes, que não mais se voltavam para o Senhor, para buscar a face do Senhor, e quando faziam, não era com o coração puro ou não era de todo o coração. Então Jeremias foi levantado para pregar para esse povo, visando o arrependimento deles. E quando Passur ouviu Jeremias pregando a palavra do Senhor, fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, olha o que a Bíblia diz no versículo 2. Então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo junto a um tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Então, quando Passur ouviu Jeremias pregando a profecia de Deus, ele mandou espancar Jeremias e prendê-lo junto a um tronco, a troco de nada. E a Bíblia nos relata que Jeremias ficou lá um dia, porque ela diz o seguinte, que na manhã seguinte, Passur mandou soltá-lo do tronco. Então, a Bíblia nos relata que Jeremias profetizou contra Passur, Deus deu uma palavra contra Passur, né? E em seguida o que a gente vê é um relato de um lamento de Jeremias. É Jeremias orando a Deus, é a oração aqui dele, ele orando, se lamentando diante de Deus e perguntando por que isso tinha acontecido com ele. E uma das coisas que mais me chama a atenção aqui é justamente o versículo 9, porque Jeremias, ele orando a Deus, ele diz assim: contudo, se eu disser que não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Então, Jeremias, ele está orando a Deus porque ele tinha acabado de sofrer uma injustiça. Ele foi espancado e ficou a noite toda preso a troco de nada. Jeremias estava apenas cumprindo e pregando a palavra de Deus, cumprindo o seu propósito, fazendo aquilo que Deus tinha mandado a ele. E parece que essa tinha sido a recompensa dele, né? Sem contar de inúmeras outras humilhações que Jeremias sofre ao longo dos seus relatos aqui no livro, né? Mas Jeremias, ele ora a Deus e, basicamente, em outras palavras, o que Jeremias diz aqui ao Senhor é que quando ele pensa em parar, quando ele pensa em não mais profetizar no nome do Senhor, não mais cumprir o chamado de Deus, é como se um fogo ardesse dentro dele e
consumisse todo ele, ardesse e consumisse. E ele diz que ele não conseguia conter isso, e ele estava exausto. Então, quando Jeremias ele pensava em não mais fazer a vontade de Deus, ele era impedido, porque um fogo ardia dentro dele, ele não podia conter isso. Então, basicamente, o que a gente vê é Jeremias sendo obrigado a cumprir o chamado de Deus, o propósito de Deus. E se ele pensava em parar, Deus mandava um fogo e consumia dentro dele, e ele não podia parar. Então, qual é a conclusão que a gente tira disso tudo? Porque muitas vezes, irmãos, a gente traz essa palavra, essa história para nossas vidas. Muitas vezes a gente está no caminho certo, está buscando a Deus, está cumprindo a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente já está até fazendo a obra do Senhor, sabe? Dos nossos jeitos, nas nossas limitações. Está trazendo a palavra de Deus, está orando, ajudando pessoas, amando pessoas na medida de que Deus nos dá. E parece que a consequência, o que a gente colhe de tudo isso, são provações, são tristezas, são aflições, são momentos difíceis, coisas ruins que nos acontecem. E às vezes a gente realmente fica sem entender, sabe? Por que isso tudo tem acontecido com a gente. E Deus me trouxe aqui nesse vídeo justamente para convidar todos nós, eu também, mas convidar você que está assistindo a refletir acerca da vida de Jesus. Porque Jesus, ele foi e é o maior exemplo que a gente tem, assim, de alguém que cumpriu o seu chamado aqui na Terra. E a gente pode muitas vezes até ousar em pensar que Deus não nos ama, que Deus nos quer ver sofrer, mas se a gente olhar para a vida de Jesus, a gente sabe que Deus ama Jesus. A Bíblia diz que é o filho primogênito de Deus, é o seu único filho, e a gente viu o que aconteceu com Jesus, todo o sofrimento que ele passou, e ao contrário de nós que somos pecadores, Jesus ele não pecou nenhuma vez. Então, se a gente for por merecimento, Jesus não merecia passar pelo que ele passou. Nós sim merecemos, não passamos muitas vezes coisas piores pela misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus foi um homem perfeito, né? E Jesus não pecou. Entretanto, para cumprir o propósito de Deus, o chamado do Senhor aqui nessa terra, ele precisou sofrer, e não foi pouco. Jesus sofreu e muito. Então, irmãos, Deus me trouxe aqui para a gente refletir acerca disso, refletir acerca de Jesus, e que muitas vezes a gente, para cumprir o nosso propósito aqui na terra, a gente vai precisar passar por dores, por sofrimentos, por perdas, por momentos difíceis. E lembrando que, como seres humanos aqui na terra, já estamos dispostos, já estamos expostos a passar por momentos difíceis. Cada um de nós que estamos aqui na terra, estamos expostos a qualquer momento ter um problema de saúde, por consequências talvez nossas mesmas, a sofrer um acidente, sabe? A acontecer algo pior com alguém das nossas famílias. Como seres humanos já estamos expostos a isso diariamente. Mas como seres humanos cristãos, que estamos aqui não para viver a nossa vida, mas viver a vida que Deus tem pra gente, a vontade do Senhor, estamos ainda mais sujeitos a isso. Porque em nenhum momento, irmãos, Deus disse que seria fácil. Muitas vezes a gente pode até se iludir achando que é fácil, achando que vai ser fácil a nossa caminhada com Deus. Eu costumo falar isso aqui nos vídeos, que a caminhada com Deus é simples, mas não é fácil. É simples porque não é complicada. A palavra de Deus está aqui, se resume em poucas palavras, que é o amor ao nosso próximo e praticar o que é bem, né? Mas não é fácil, porque a gente passa por provações, passamos por batalhas espirituais. A Bíblia diz que quem deixar tudo que tem para seguir a Jesus receberá aqui, ainda em vida, 100 vezes mais. Porém, a palavra do Senhor acrescenta ali no fim dessa frase, que é com perseguições. Ou seja, temos recompensa aqui nessa terra sim,
mas a perseguição também está aqui. A perseguição também vem junto, irmãos. Então, em nenhum momento é fácil. Só que a gente tem que lembrar também que o nosso reino, o nosso momento de reinar é quando Jesus voltar, é quando fecharmos os olhos aqui nessa terra e acordarmos ao lado de Deus, irmãos. O nosso momento de reinar é depois da nossa vida, é depois que a gente cumprir o nosso propósito, o nosso chamado aqui nessa terra. Enquanto estamos vivos, enquanto há fôlego de vida em nossas narinas, estamos aqui por causa de um propósito, por causa de uma missão, de um chamado de Deus. E Deus conta comigo e com você para cumprir esse chamado. Mas em nenhum momento, irmãos, Deus disse que seria fácil. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a gente crê que com Jesus a gente também vencerá. A diferença entre quem serve e quem não serve a Deus não é a ausência de batalhas, não é a ausência de provações, mas é a certeza de vitórias, irmãos, após cada uma dessas batalhas, após cada uma dessas provações. Servir ao Senhor não é saber, não é achar que não vai ter mais guerra, que não vai ter mais momentos ruins, difíceis, mas é ter certeza que depois desses momentos ruins e difíceis, temos a vitória garantida. Irmãos, servir a Deus é saber que por mais que algo muito ruim aconteça com você hoje, venha acontecendo por bastante tempo, é saber que isso é só um tempo, é só uma fase e que isso existe um propósito por trás disso, porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, se são todas as coisas, o momento difícil também vai cooperar para o bem, o momento fácil, o momento forte, o momento bom nas nossas vidas também vai cooperar, mas os momentos ruins, os momentos de dores, os momentos de perda também vão cooperar para o nosso bem de alguma forma. A gente muitas vezes não entende o chamado, o propósito de Deus em cada coisa que a gente vive, mas ter fé é confiar que existe sim um propósito por trás disso, é confiar, é ter a certeza, a convicção que Deus não esqueceu da gente, mas que tudo que estamos vivendo é por um propósito, é por algo maior, é para Deus nos preparar, para Deus nos moldar. Irmãos, não sei qual é o propósito do que você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, um momento de perda, um momento difícil de provações em algumas áreas das suas vidas. E eu estou aqui para te dizer que eu não sei o motivo disso, mas existe um Deus que sabe. E o que eu sei, irmão e irmã, é que existe um propósito para isso que você está vivendo. Existe um porquê, isso não é à toa, isso não é sem motivo que está te acontecendo. Muitas vezes é para nos moldar, é para nos preparar para o melhor de Deus que está por vir, para momentos bons, ou para nos preparar para a gente estar aptos a cumprir o nosso chamado, porque justamente cumprir o chamado não é fácil. Então a gente precisa estar blindado por Deus, para que lá na frente, quando a gente esteja vivendo um momento ruim, um momento difícil de provação no nosso chamado, a gente não venha desistir, irmãos, a gente venha suportar todas as coisas. Então por isso que Deus nos prepara, nos molda, por isso que a gente passa pelo deserto. Jesus diz que todo aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Então Deus nos prepara, nos molda para que a gente pegue no arado, que é a obra de Deus, e a gente vá até o fim e cumpra o nosso propósito e cumpra tudo aquilo que Deus preparou e designou para a gente. Então, irmãos, há sim um propósito para a dor, há sim um propósito para o sofrimento. Mesmo que você não entenda, existe um propósito. Mas eu quero que você saia desse vídeo aqui tendo a certeza de que existe um Deus que cuida de você. É um Deus que é de perto e não de longe. Um Deus que conhece o teu coração, conhece o teu íntimo, conhece os teus pensamentos e sabe exatamente do que você precisa. Tenha certeza disso, tenha fé disso. E, irmão,
continue olhando para frente, continue olhando para o alvo, continue prosseguindo no caminho do Senhor, porque há recompensa para os justos. O livro de Salmo diz isso, que há sim uma recompensa para os justos. Às vezes a gente vê que parece que os ímpios têm a sua recompensa, os ímpios conquistam as coisas, e eles podem até conquistar sim, mas a palavra do Senhor diz que há recompensa para os justos. Então, existe uma recompensa para você que pratica a justiça. E o livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, nos mostra que essa recompensa ela vem se formos até o fim e não desistirmos. Então, irmão e irmã, não desista. Se você está passando por momentos difíceis, existe um propósito para isso. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, prossiga. Certa vez também o profeta Jeremias ele vai orar, colocar seus lamentos diante de Deus, e Deus vai dizer: Jeremias, se você se cansa correndo com homens, como é que você vai agir? Como é que você vai ser quando você correr com cavalos? Então, irmãos, há algo muito maior ainda para a gente viver, para a gente suportar. Então, saiba que existe um Deus que te capacita, um Deus que é contigo, um Deus que sabe exatamente o tratar que Ele tem que fazer na tua vida. Amém? Então prossiga em direção ao alvo, que é Cristo, irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus e até o próximo vídeo. Amém?